Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro especial, agora 46 dias das nossas eleições. E daqui até o dia 2 de outubro, vocês podem ir se preparando, porque nós teremos muita agitação, muita movimentação no cenário político aqui no nosso país, em função das ferramentas eleitorais, as ferramentas políticas que se tornarão mais frequentes. Umas dessas ferramentas são as pesquisas eleitorais. E elas, hoje, confirmam tudo aquilo que a gente tem falado ao longo de meses aqui no nosso portal, que a partir do dia 2 de outubro, o atual presidente da República será arremessado para o lixo da história. Analisar pesquisa eleitoral é sempre uma atividade muito complicada, porque nós estamos diante de um terreno pantanoso. Nós todos nem questionamos, por que existem as pesquisas, A gente para pensar, por que está tendo uma pesquisa? Quem é que está fazendo a pesquisa? Porque tem um grupo financiando pesquisa. Será que esses grupos todos que fazem pesquisas, eles fazem apenas por curiosidade? Você tem um banqueiro, aí o banqueiro, o que será que o povo está querendo fazer com o seu voto? A Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional da Indústria, será que são meros objetos de curiosidade? Ou isso tem uma funcionalidade? Você que já trabalhou num banco, numa grande empresa, numa multinacional, ou até mesmo numa empresa que tem algum tipo de método, que quer saber como o consumidor pensa, é muito comum a gente saber que elas fazem pesquisas para saber se um produto pode ser lançado, como é que anda o mercado, o perfil do consumidor, a necessidade do consumidor. Existem pesquisas por telefone, pesquisas presenciais, pesquisa dentro do próprio mercado, pesquisa na rua, enfim. Mas essas são pesquisas científicas voltadas para o público interno, para direcionar a estratégia do empresário, como é que ele vai fazer isso, como é que ele vai fazer aquilo, enfim. No campo da política é muito parecido. Porque no campo da política você tem pesquisas que podem se prestar para consumo interno, mas quando elas são externalizadas, elas têm um outro propósito. Elas têm o propósito de movimentar a opinião pública, de capturar a opinião pública, de induzir a opinião pública, apresentando determinados produtos como se fossem os últimos, ou fossem os únicos, para que as pessoas escolham dentro daquele universo. Então, não existe nada por acaso no meio dessa história, não. Então, quando a gente analisa a origem das pesquisas, nós vamos ver que todas elas têm um propósito. Mesmo assim, a gente não pode ignorá-las, já que elas estão sendo colocadas para o público de uma maneira geral. E isso vai causar um tipo de impacto na opinião pública que vai repercutir na escolha, na compra que o consumidor fará a partir do dia 2 de outubro. Bem, eu vou analisar com vocês aqui alguns fatos, mas não analisar especificamente as pesquisas, Eu quero analisar a análise dos analistas, porque é mais interessante a gente perceber como é que os principais analistas do Brasil estão enxergando esses últimos dados. Todos eles confirmam, toda essa expectativa que eu tenho feito aqui com vocês, tenho tratado, de que o presidente da República ele está muito mal. E as pesquisas não estão o ajudando nesse momento, por mais barulho que as suas redes façam. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, sobre um fato muito importante que ainda não foi trazido para o debate eleitoral, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, porque é muito importante, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados. Se der, participe dos nossos chats aqui, que eu sempre abro entre 5 horas, 5h30 todos os dias. E vamos seguir em frente. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão prestigiando o nosso portal, se inscrevendo no Clube de Membros. Vocês aqui são muito importantes, tá bom? Muito obrigado, vamos seguir em frente. Gente, pesquisa que saiu ontem, quando sai pesquisa no Jornal Nacional, ela funciona como uma grande ferramenta, As pessoas vão vendo ali como é que, teoricamente, a sociedade está tendo uma intenção de comprar um produto ou de dar o seu voto. Então, a pesquisa eleitoral, patrocinada pela Rede Globo, ela confirmou alguns dados de uma forma muito precisa, de uma forma muito próxima, de uma pesquisa da FSB, que foi divulgada mais cedo. Então, o jornalão aqui hoje está dizendo, Lula lidera com 44%, Bolsonaro tem 32%, diz pesquisa IPEC. Levantamento é o primeiro de uma série contratada pela TV Globo. Pesquisa também mostra Ciro Gomes com 6%, Simone Tebet com 2%, não sabe 7%, nulo ou branco 8%.
Então, a pesquisa também avaliou a aprovação do governo Bolsonaro e aí cai sempre muito próximo, né, do grupo de pessoas que declaram que votaram no Bolsonaro. Aqui o grupo Folha e Globo, né, que criaram o Valor Econômico, também apresentam aqui a pesquisa. E aí a gente vai ver na análise dos analistas. Eu começo aqui com vocês, pegando aqui o UOL. O UOL aqui ele colocou 4 colunas e o título principal do texto é Pesquisa IPEC foi melhor para Lula ou Bolsonaro? Colunistas avaliam. E aí a gente vem aqui no subtítulo o resumo aqui do texto de cada analista, né? O Toledo escreveu: tendência mostra que está mais difícil o Lula vencer no primeiro turno. Pois bem, foi a análise que ele fez ali, enfim, porque os números ali estão muito dentro dessa margem, né, de 50% mais um ou não. Enfim, ele joga essa questão. O Josias de Souza diz: IPEC pós-auxílio vitaminado solidifica Lula e eleva desafio de Bolsonaro. Segundo Josias, todos os programas sociais que já estão rodando por aí, eles já estão dentro dessa avaliação que o público está fazendo, que o eleitor está fazendo, sobre o quadro político atual. Eu coloco uma interrogação, porque será que já deu tempo desses programas todos serem capilarizados, eles chegarem até as pessoas, isso resultar em uma intenção de voto? Será que a gente já tem a confirmação dessa situação ou é apenas um retrato agora que pode ser alterado? Sakamoto escreveu: pesquisa esfria a promessa de campanha de Bolsonaro de virada sobre Lula. Esse é um fato, né? Porque se estava aguardando, pelo menos no universo bolsonarista, que essas marchas para Jesus, que a presença do Bolsonaro em podcasts, que isso fosse vitaminar. Mas nós estamos vendo que são mais do mesmo, né? Se a gente pode dizer assim, né? As pessoas que estão já articuladas ao redor da campanha de Bolsonaro parece que frequentam sempre os mesmos ambientes, eles vão todos juntos. É como aquele jogo de futebol de criança, né? Quando você vai assistir. Alguém joga uma bola, vão todas as crianças atrás da bola, né? Não tem tática, não tem nada, né? A bola jogada para outra, vão todos para outra. Então, a impressão que eu tenho do bolsonarismo hoje está muito próxima disso. E teve a coluna do Reinaldo Azevedo dizendo por que resultado da pesquisa IPEC é excelente para Lula e péssimo para Bolsonaro. E aí vai fazendo várias análises aqui, mas o pano de fundo é aquele que eu tenho dito para vocês sempre. O quadro econômico, o quadro político, a percepção que as pessoas tiveram sobre a pandemia aqui no Brasil, tudo isso vai se somando, os preços nos supermercados, o discurso do Bolsonaro, a rejeição que ele tem diante de muitas pessoas, isso tudo faz um quadro aqui no nosso país que favorece uma candidatura de oposição. A candidatura de oposição ao bolsonarismo hoje está, segundo as pesquisas, encabeçada pelo ex-presidente Lula. E depois nós temos ainda a candidatura de Ciro Gomes, que está num campo de oposição ao bolsonarismo também. Então, o volume de eleitores que não se identificam com o Bolsonaro é muito maior do que aquele grupo que se identifica com o Bolsonaro. As nossas preferências no campo da oposição, elas vão ser mantidas. A gente vai ter uma convergência certa no primeiro ou no segundo turno. A gente vai ver o que vai acontecer ao longo desse processo. Mas para nós do campo da civilização, para a gente já será absolutamente fundamental afastar a figura do Bolsonaro do cenário político. A gente pode não eleger o candidato da nossa preferência, mas se a gente eleger alguém que derrote o Bolsonaro, a gente estará fazendo uma caminhada, pelo menos, de volta ao terreno da civilização, para a gente discutir política, educação, saneamento, discutir o Brasil e não ficar discutindo maluquices, né? Pois bem, essa é a minha opinião. Agora, nos outros canais de direita, a gente vê coisas como essa aqui, né? Evidentemente, a leitura é totalmente diferente. A gente pega o canal principal da direita, a Jovem Pan, a gente vê um analista deles dizendo: Constantino critica a pesquisa de intenções de voto e diz que petistas estão em desespero. Bom, de onde que ele tirou isso, a gente não sabe. CNN diz: Bolsonaro pode ter tido sua melhor semana em todo o governo, diz especialista. Bom, se ele teve a sua melhor semana e as coisas não evoluíram como eles estavam pensando, aquilo que nós temos dito aqui no nosso portal durante esse tempo todo está se confirmando. Ele será chutado para o lixo da história. Agora, quando a gente tiver uma campanha eleitoral
revelando uma série de situações, ou desvendando, ou recuperando uma série de situações, a gente vai ver que ele não tem como vencer essa rejeição toda. Uma delas, gente, está ligada ao que aconteceu na pandemia aqui no Brasil, né? É impressionante como é que esse tema ainda não foi muito colocado. E o Bolsonaro, ele matou os seus eleitores, né? Ele atuou de uma tal forma, tão nocivamente, que as pessoas que acreditaram em Bolsonaro foram as que foram mais prejudicadas durante o período da pandemia. A gente tem que resgatar esse tipo de informação aqui, ó. Taxa de mortalidade por Covid dobrou em cidades bolsonaristas, diz estudo. Dados compararam 5.570 cidades brasileiras e foram publicados na revista científica Lancet. A gente vai ver nessa matéria em vários jornais. Mortalidade por Covid-19 dobrou em cidades bolsonaristas, mostra estudo. Outro jornal que todos eles repercutiram. E são dados que não tem como a gente negar. Covid, cidades que Bolsonaro venceu em 2018 tiveram maior taxa de mortalidade, revela estudo. A gente vai vendo várias matérias como essas. E isso não pode ser esquecido, gente. A gente não pode desumanizar um processo eleitoral. Nós estamos hoje num processo eleitoral extremamente emocionalizado. Se a gente colocar uma lupa, poucos de nós saberá o que pensam os candidatos que estão pontuando as pesquisas sobre educação, saneamento básico, saúde, enfim, sobre o futuro do Brasil, Petrobras, Eletrobras, privatização, enfim. A gente tem algumas linhas, mas nós não sabemos exatamente o que eles pretendem fazer. Nós estamos aí num terreno muito passionalizado, todos nós estamos vendo isso, e você num ambiente tão passionalizado, você conseguir enfiar ali um debate racional, está muito complicado. E eu não sei se isso vai ser possível ser revertido até o dia 2 de outubro. A gente vai ver aí alguns debates pelas televisões, pelos veículos de comunicação, mas eu tenho cá minhas dúvidas se essa racionalidade vai conseguir sensibilizar as pessoas que já estão absolutamente passionalizadas ao redor de algumas candidaturas, né? Nós aqui no nosso espaço vamos fazer o nosso papel, como eu tenho feito sempre aqui, tentando jogar alguma questão, alguma lucidez, alguma interrogação, alguma percepção sobre esse processo todo. A gente tem que considerar essas ferramentas que estão sendo postas no cotidiano. Elas não são definitivas e elas não são absolutamente determinantes. Elas são apenas mais elementos para formar a nossa opinião, para a gente entender como é que as coisas estão indo, enfim. E os processos políticos no mundo inteiro, eles estão sujeitos a surpresas, a solavancos, a imprevistos, enfim. E nós aqui no Brasil devemos ficar sempre com as nossas orelhas em pé, porque as coisas que acontecem aqui não costumam acontecer em nenhum lugar do planeta, né? Então, gente, vamos seguindo em frente aqui com essa perspectiva de que, pelo menos, a maior parte do povo brasileiro está querendo dar um não rotundo à figura do Bolsonaro, tá bom? Isso já é uma coisa muito confortante para todos nós e nós temos que garantir que esse quadro não se altere, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, mais tarde a gente volta com mais análise, tá bom? Tchau!